Olá, está no ar mais uma edição da Unesp Notícias e hoje você vai ver. Pesquisadora do Instituto de Artes quer descobrir o impacto da música no desenvolvimento infantil. Instituto de Estudos Avançados do Mar, da Unesp, presente em 6 cidades, aposta em pesquisas interdisciplinares para explorar de forma sustentável os recursos marinhos. Integrar diferentes áreas com o objetivo de pesquisar e explorar o mar de forma sustentável. Esse é um dos principais objetivos do IEMAR, o Instituto de Estudos Avançados do Mar da Unesp. Com polos distribuídos em 6 cidades, nós vamos visitar 2 deles e começamos hoje por São José dos Campos. Nestes frascos estão microalgas marinhas. A Caterina, estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade de Ambientes Costeiros da Unesp, é a responsável pela manutenção das amostras. Elas ficam na sede do Instituto de Estudos Avançados do Mar da Unesp, em São Vicente. Essas microalgas elas são parte de uma coleção do Instituto Oceanográfico da USP. E lá eles fazem a própria manutenção e repiques e a gente pega uma amostra delas e repica no nosso próprio laboratório. Nós fazemos o meio, pegamos a microalga e colocamos nesse meio novo e vemos como ela reage, vai repicando novamente, transportando para outro meio, vendo qual que é o ideal, medindo o pH, a salinidade, conferindo o quanto de intensidade de luz ela prefere. E a temperatura mesmo a gente consegue alterar. Os experimentos com as microalgas começam em dias específicos. Este equipamento é um citômetro. Ele ajuda os pesquisadores a escolher a melhor data para iniciar o estudo. A gente usa esse equipamento para fazer a contagem celular das microalgas. Então, a partir dessa contagem, diariamente, a gente consegue construir a curva de crescimento e ter o dia do pico exponencial do crescimento da microalga. Uma dessas pesquisas está sendo conduzida pela professora Gabriela Hurtado. Ela é docente do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp de São José dos Campos e coordena o IEMAR. O objetivo é identificar a estrutura de biomoléculas das microalgas com potencial farmacológico, o que exige informações detalhadas sobre a composição química delas. O espectrômetro de massas de alta resolução do Instituto, que também está em São Vicente, é peça-chave para isso. No Brasil, existem apenas 2 equipamentos com essa configuração. Quando se faz a primeira etapa, após o cultivo dessas microalgas e posteriormente a sua extração, seria a nossa intenção, a extração dos princípios ativos dessas microalgas marinhas, nós fazemos um perfil nesse equipamento. O que significa a gente trabalhar com um perfil? A gente consegue quantificar, inclusive identificar a parte proteica, lipídica, carboidratos, ácidos nucleicos e assim por diante. E qual que é a intenção disso? Que a partir de um segundo momento, dessa determinação desse perfil, nós começarmos então os estudos dessas moléculas. A mais de 150 quilômetros de São Vicente ocorre a separação e caracterização das biomoléculas. Estamos no Polo IEMAR de São José dos Campos. Ele fica no Parque Tecnológico da cidade e tem uma estrutura laboratorial com 2 tipos de cromatógrafos. Nós estamos analisando o extrato de microalgas na fase etanólica. Para analisar, a gente utiliza o cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massas, onde a gente pode observar os componentes orgânicos presentes nessa amostra. No cromatógrafo, no HPLC de arranjo de iodo, a gente faz a separação das substâncias. Então eu peguei o extrato da microalga, a gente fez uma injeção, fez a separação dela e dessa a gente extraiu uma delas. Essa amostra de interesse a gente recristalizou ela para fazer uma pastilha para fazer a leitura
no infravermelho devido à sua atividade antimicrobiana. No final, né, dessa caracterização, né, pensando lá na cadeia, né, de caracterização, lá no final, no momento em que nós tivermos as nossas biomoléculas ativas, né, advindas desses extratos, nós temos a possibilidade, né, de fazer um trabalho junto com a engenharia de materiais, que seria o quê? Fazermos a incorporação, né, a adesão dessas biomoléculas em nanopartículas. E a partir de então, nós entrarmos no mercado da biomedicina. O mesmo espaço tem garantido o protagonismo da universidade em outras pesquisas na área ambiental. A professora Fabiana Fiore aprovou recentemente o financiamento da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para um projeto dentro do Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica da FAPESP. Ele será conduzido em conjunto com o IEAMAR, a Unicamp, o ITA e o campus da Unesp em Bauru. Os lodos de estação de tratamento de água são gerados a partir do processo físico-químico de potabilização das águas. Então, no Brasil, é muito comum que você faça a captação das águas, é uma captação normalmente em águas superficiais, que recebem aporte de muitos poluentes, e esse poluente precisa ser removido antes de você entregar essa água para o abastecimento da população. É a água que nós utilizamos no nosso cotidiano em nossas casas. Só que esse material que é retirado das águas, essa poluição, que na verdade tem muito de orgânicos e inorgânicos, nós chamamos de lodo das estações de tratamento de água. E esse material hoje, infelizmente, em grande parte do Brasil, é devolvido sem nenhum tratamento para os próprios cursos d'água, gerando outra poluição. Porque, para além dos poluentes que você removeu, você utilizou compostos químicos, que são os coagulantes, para fazer a remoção desses poluentes. Então, lançá-los in natura no recurso hídrico, você gera uma poluição muito significativa. O Eduardo faz mestrado na área de Engenharia e Ciências de Materiais. É ele quem opera este microscópio eletrônico de varredura. O equipamento permite que os pesquisadores envolvidos no projeto, como a Giovana, façam a caracterização do lodo. É um equipamento que trabalha em alto vácuo e o diferencial dele é que ele tem um feixe que é incidido em cima da amostra, que é um feixe de elétrons gerado por um filamento de tungstênio. E esse feixe ele vai fazer uma varredura em cima da amostra. Quando esse feixe ele incide sobre a amostra, ele arranca elétrons da amostra e esses elétrons são detectados por detectores e através de cabos e placas, ele converte esses elétrons em imagem. A gente consegue ver a parte topográfica da amostra, né, a parte superficial da amostra. Conseguimos ver também a diferenciação de elementos na amostra, de fases, né? E também nós temos um outro detector nesse equipamento, que é o EDS, que ele consegue detectar elementos químicos, principalmente os metais, que são elementos pesados. Esse detector ele consegue fazer um espectro, né, desses elementos e dar uma quantificação aproximada e qualitativa desses espectros na amostra. E você consegue, por exemplo, detectar se tem um tipo de metal específico, né, de seu interesse, e investigar uma amostra, né, se tem aquela liga ou se tem aquele metal na amostra. O IEAMAR é o principal laboratório que será utilizado para a realização dessas pesquisas. Então, o parque de equipamentos do IEAMAR é a base para a realização de grande parte das pesquisas e todas as análises físico-químicas relacionadas a esses lodos. Nós já temos alguns conhecimentos preliminares da composição e das características físico-químicas e já entendemos que esse material precisa de adequação do ponto de vista físico-químico para as aplicações que pretendemos realizar. Então, nesse sentido, o parque de equipamentos do IEAMAR que está aqui no ICT de São José dos Campos é muito importante para que a gente possa realizar a pesquisa com qualidade e atender os objetivos que nos propusemos. A estrutura do Instituto de Estudos Avançados do Mar da Unesp, com 6 polos distribuídos pelo estado de São Paulo,
pode ser utilizada por pesquisadores da universidade e outras instituições de pesquisa. É importante a gente colocar que os equipamentos, né, que foram, né, deslocalizados, aí, descentralizados para esses polos, eles não se repetem, tá? Eles são totalmente diferentes. Então a gente consegue fazer uma conversão, uma interligação, inclusive, entre esses laboratórios. Então um complementa o outro. Então a gente começa uma linha de pesquisa, por exemplo, aqui no Polo de São José dos Campos, que pode ser complementada com São Vicente, com Bauru, com Presidente Prudente e assim por diante. Então nós temos um site, então lá nós temos cadastro de projetos. Independente se é da Unesp ou de uma outra instituição externa, existe essa possibilidade de cadastro de projetos, tá? Então é só um formulário, né, para nós sabermos qual é a demanda para aquele projeto e se nós temos condições de infraestrutura laboratorial para atender aquela demanda específica. Então a gente pede que se cadastre, que especifique qual projeto e quais seriam esses equipamentos necessários para desenvolvimento e um termo de compromisso, né? Porque o docente ele tem que saber, né, quais também são as suas responsabilidades num parque desse porte aí que estaria atendendo as suas pesquisas e os seus alunos, inclusive. Muito interessante, não é? Este é mais um projeto de excelência desenvolvido pela Unesp. E na semana que vem nós vamos conhecer o trabalho do Polo do IEMAR em São Vicente. Agora o assunto é educação musical. A repórter Leire Bevilacqua foi até São Paulo para conversar com a pesquisadora Graziela Bortes, do Instituto de Artes da Unesp. Ela está coordenando uma pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. O objetivo é levantar dados inéditos sobre o impacto da música no desenvolvimento de crianças entre 6 e 7 anos de idade. E o bate-papo foi bem interessante. Confere aí. O estudo sobre o impacto da música no desenvolvimento infantil é feito com crianças do programa Guri Santa Marcelina, aqui na capital paulista. E é sobre esse assunto que eu converso com a professora Graziela Bortes, coordenadora desse estudo, que gentilmente nos recebe aqui no IA. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite de participar do Unesp Notícias. Imagina, é um prazer. Eu que agradeço o convite. Professora, para a gente iniciar, eu gostaria de saber, né, o que vocês observaram nessas crianças que participam do programa Guri quando vocês iniciaram as pesquisas? Olha, a pesquisa está em andamento, né? Então a gente está observando ainda, né? E a gente começou esse estudo com algumas perguntas, né? Então a pergunta inicial é: o estudo da música tem consequência em outras habilidades, em habilidades cognitivas? E a partir da literatura na área, a gente partiu de outros estudos, né? Então, alguns dos testes que a gente vem fazendo com as crianças, eles já foram feitos em outros lugares. Então, apontavam a possibilidade de a gente enxergar alguns desenvolvimentos cognitivos a partir do estudo da música. E a gente queria observar se isso tinha correlatos neurais também, né? Então, a gente começou estudando essas crianças que ainda não tinham começado na música, que iam começar. E aí a ideia era comparar a evolução a partir desses testes, né, dessas escalas que a gente tem aplicado nas crianças, se existe diferença entre as crianças que fizeram música ao longo do ano e com as crianças que não fizeram música, mas elas partiram do mesmo ponto. Nenhuma estudou música antes desse ponto, que foi no começo deste ano, né? E vocês trabalham com crianças entre 6 e 7 anos de idade. Tem algum motivo? Justamente porque no programa Santa Marcelina elas entram com 6 e 7 anos de idade. Então a chance de elas terem sido expostas ao estudo da música era menor, né? Claro que a gente perguntou para as mães, né, para os pais, se elas tinham feito música antes em outro lugar, mas justamente a gente tinha mais chances de encontrar
crianças que não tinham feito música por características do programa, né? Para quem está nos acompanhando, entender como que é o passo a passo dessa pesquisa, eu gostaria que você explicasse um pouquinho dos métodos, né, que vocês estão percorrendo para obter essas informações. Sim, então, como eu disse, a gente fez uma revisão de literatura para saber que tipo de habilidades poderiam ser observadas, né? E essa revisão apontou para alguns testes em particular que mostram um tipo de habilidade psicológica que pode ser observada a partir de testes psicométricos. Então, num conjunto, na verdade, de habilidades, chamam funções executivas. Então, são habilidades de memória, memória verbal, memória operacional, atenção, comportamentos sociais, habilidades sociais e dificuldades sociais, né? Então, a gente fez um desenho também pensando na praticidade, né? Então, inicialmente a gente pensou em fazer joguinhos de computador, só que como é característica do programa Santa Marcelina ter polos espalhados por toda a capital, né, e Grande São Paulo, então a gente não sabia o que esperar em termos de conexão de internet. Aí a gente acabou mudando para testes que a gente podia fazer em papel, que a gente tinha certeza que ia funcionar, né? Então a gente tem uma bateria de testes para essas habilidades, né, para medir essas habilidades. Então, repetindo, né, habilidade verbal, memória operacional, atenção, são 3 tipos de atenção que a gente testa, e um questionário que a gente passa para os pais e para as crianças também. São 2 questionários diferentes de comportamento. No dos pais, a gente pergunta, por exemplo, o seu filho ou a sua filha compartilha um brinquedo, né? É muito agitada, fica ansiosa, né? E para as crianças a gente pergunta, por exemplo, quando um coleguinha seu te empurra, você empurra de volta, chora, chama a professora, né? Para a gente saber também, porque dentro desse conjunto de habilidades, tem algumas que são mais, são chamadas frias e tem as quentes. As frias são dessas habilidades de memória e as quentes são mais habilidades sociais, né? Então a gente faz essa bateria de teste e faz de novo agora no final do ano. Além disso, a gente encaminha também para a ressonância magnética, que a gente também tem uma parceria com o Hospital São Paulo e a Unifesp, e algumas dessas crianças fazem ressonância, para a gente também poder, a gente sabe que essas habilidades têm correlatos neurais, né? Estão associados ao córtex pré-frontal e tal, né? E a ideia é que vocês associem os dados obtidos nos formulários a esses obtidos nas ressonâncias? Isso, a gente faz uma correlação, né? Para saber se existe, né? Se houve mudança nas várias, né, habilidades aí com alguma mudança estrutural, né, no cérebro. E até esse momento, vocês já passaram por toda a pesquisa bibliográfica e essa coleta de dados? Onde vocês estão exatamente na pesquisa? A gente está no fim da coleta. A gente já, do pessoal, das crianças que estão no Guri, a gente já finalizou os testes, as ressonâncias estão em andamento e agora falta finalizar o grupo de controle, que são as crianças que têm a mesma idade, mas não fazem música, né? Então faltam poucos testes psicométricos, né? E ainda faltam as ressonâncias magnéticas também. Então, logo a gente vai poder observar cruzar todos esses dados, né? A gente também tem, faz um questionário socioeconômico, né? E eu acho que dos pais são só esses, o socioeconômico e as habilidades sociais também. E como vocês perceberam a recepção por parte dos pais? É interessante, no Guri, no programa Guri, na maior parte, não em todos os polos, eu tive a oportunidade de visitar pessoalmente. Então, eles organizaram, né, o próprio programa, facilitou isso para a gente, de organizar uma reunião com os pais nos primeiros dias de aula, né? Então, eu apresentei um videozinho que a gente fez para mostrar a pesquisa, eu conversei com eles, tirei dúvidas e tal, né? Passei o próprio questionário na hora, então os pais e mães, a maioria é sempre mãe, né? Podia tirar dúvidas na hora de perguntar, na hora de responder, né? E a adesão foi muito maior por parte do grupo experimental, né? O Guri. Nas escolas municipais, que foi onde a gente fez a coleta do grupo de controle, foi um pouco mais difícil.
por vários motivos. A gente teve várias dificuldades. Algumas porque eu não consegui participar da reunião dos pais, ou porque a escola não podia mais chamar os pais, porque já tinha chamado, ou porque não teve uma adesão por parte da direção da escola. Aconteceu, teve algumas escolas que a gente não conseguiu absolutamente entrar, né? E em algumas, ou eu fiz a reunião ou os bolsistas. A gente tem 8 bolsistas nesse programa, né? Nesse projeto, e os bolsistas que fazem a coleta, que tem que ser estudantes de psicologia ou psicólogos, né? Eles conseguiram reunião. Nessas que a gente conseguiu reunião, teve muito mais adesão. Nas que a gente simplesmente mandou o questionário, é muito menor a devolutiva, né? Então, teve essas dificuldades, né? E, professora, quais os benefícios de um projeto, né, que, como você vem detalhando, ele é interdisciplinar? Sim. É sobre música, tem os estudantes de psicologia Sim. participando também, tem profissionais da área da saúde envolvidos na coleta de informações. Como que é coordenar e integrar todas essas áreas? É trabalhoso. Felizmente, assim, a equipe é bastante colaborativa, né? Então, a gente tem a professora Andrea Jakowski, que é a coordenadora da parte do cérebro mesmo da equipe. Ela tem uma equipe de coleta também muito integrada. Então, por exemplo, para a gente colocar as crianças de 6, 7 anos numa máquina de ressonância, já não é fácil colocar um adulto dentro da máquina, né? Imagina as crianças de 6, 7 anos. Então, tem todo um preparo de dessensibilização para as crianças conseguirem ficar lá paradinhas até terminar o exame. Não são todas que conseguem, né? Mas tem um psicólogo responsável também, é um bolsista, né, que prepara as crianças de forma lúdica. Então, primeiro elas colocam um fantoche dentro de um túnel de brinquedo, depois as crianças entram num túnel de brinquedo, né, e elas ficam ouvindo aqueles barulhos num celular ou num tablet, para depois entrar na máquina, né. Então, toda a equipe é preparada para preparar a criança, né. Mas, além disso, as grandes dificuldades, justamente, como você falou, é coordenar todo esse trabalho de equipe, né? Então, o agendamento não é fácil, porque a gente precisa realmente da compreensão por parte das famílias para se deslocar, a compreensão da importância do estudo, né? Então, como eu falei, o guri, as famílias do guri, também porque elas estão muito integradas no projeto, elas sabem da importância de estudar música, né? Então, elas estão interessadas nisso, né? Em procurar saber quais são os benefícios de se estudar música, né? Então, elas colaboram mais. Quando não tem essa compreensão, é mais difícil de convencer, de levar as famílias para passar um sábado, né? Esperando um exame, etc., né? E centralizar todos esses dados, né? Então, a gente também tem uma psicóloga responsável, que é professora da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, ela que coordenou os bolsistas de psicologia. Então, realmente comunicar todas essas áreas para a gente chegar no final com todos os dados para poder analisar é uma trabalheira. Como esses dados, professora, podem contribuir, né, no entendimento da importância da música para essas crianças? Como que vocês imaginam que esses dados, né, vão ser utilizados com o fim da pesquisa? Bom, a gente espera encontrar, né? Então a premissa era essa, a pergunta é: estudar música tem consequências em outras habilidades, né? Então o desenho veio a partir disso. Vamos ver se a gente consegue observar essa diferença do começo, antes da exposição ao estudo da música, até o final, né? Até o final de um ano. A gente não tem certeza absoluta, claro, né, se a gente vai encontrar por vários motivos. Porque a gente esperava ter um número de crianças participantes maior, então precisa ter significância estatística, né? A outra, talvez esse período não seja suficiente. Estudos internacionais que a gente observou levam mais tempo, às vezes 2, 3 anos de observação, né? Então a gente não tem tanta certeza. Essa dificuldade de fazer pesquisa no Brasil também, né? A gente precisa de mais dinheiro também, né?
Mas o que a gente espera e que a literatura internacional já tem mostrado é que o estudo da música seja um preditor desses desfechos que são melhora nessas habilidades, né? Porque existe realmente pesquisa fora do Brasil que comprova isso, né? Então, o que me estimulou, o que me motivou a procurar fazer essa pesquisa foi uma preocupação. Eu, como profissional da área de música, sempre acreditei, né, que tirar a música do currículo, ao invés de ajudar a se concentrar nas disciplinas tronco, que costuma, o senso comum diz que disciplinas tronco são português e matemática, né? Então, o senso comum diz, vamos tirar essas atividades para a gente se concentrar, a reforma do ensino médio foi para isso, né? Vamos nos concentrar em língua e matemática, são as disciplinas mais importantes. Na verdade, é um grande erro. A literatura internacional mostra que estudar música é um preditor de ir melhor na escola em português, em língua e matemática, né? Então, o que a gente espera é ter dados para mostrar isso, né? A gente não encontrou pesquisa quantitativa no Brasil que revele isso, mas a gente encontrou um corpo robusto de pesquisas internacionais que mostram isso, né? E com isso impactar políticas públicas. Exatamente. Que retomem Exatamente. o ensino da música. Exato. Porque também famílias que têm poder aquisitivo para levar as crianças no contraturno não é só música que faz isso, é esporte também, isso é interessante, né? Mas as famílias que têm poder aquisitivo para prover seus filhos e suas filhas com esporte, artes, música, elas têm acesso a um desenvolvimento cognitivo pleno. Famílias que não têm essa possibilidade ficam mais vulneráveis, né? É o conceito da vulnerabilidade cognitiva. Exatamente. Porque o que acontece, né? Você tem um potencial, famílias que já passam por estresse constante, potencialmente já tem essa vulnerabilidade mesmo, como você falou, vulnerabilidade cognitiva, de não ter acesso ao desenvolvimento pleno, né? Cognitivo, cerebral, a gente está falando de habilidades aqui que trabalham particularmente o córtex pré-frontal, que está ligado ao controle das emoções, ao equilíbrio das emoções, a escolhas que a gente faz, desde as mais simples, planejamento da vida, como o horário que eu tenho para sair, para chegar na escola e me comprometer, né? Até escolhas mais em larga escala, né? Na própria vida. Eu vou estudar, vou fazer um ensino médio para depois fazer uma faculdade, para ter uma profissão, né? Isso tudo depende do desenvolvimento cognitivo, né? Então, inspirar isso para políticas públicas nos parece bastante importante, né? E, professora, só para lembrar, o prazo da coleta de dados está encerrando, como você mencionou? Está encerrando, a gente espera agora em dezembro encerrar a parte psicométrica, as ressonâncias acho que a gente vai terminar talvez em janeiro, fevereiro, e aí a gente entrega o relatório no final de março. Então, a gente provavelmente vai voltar a conversar mais sobre esses dados obtidos. Eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente e parabenizo por essa proposta, por esse debate, essa movimentação no cenário da música e da educação, que são tão importantes. Eu que agradeço a oportunidade, é muito importante a gente poder divulgar também. Muito obrigada pelo tempo e a disposição. Obrigada, professora. Nós voltamos agora para o estúdio. E o Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem para a última edição do ano. A equipe da TV Unesp deseja a você um ótimo Natal. Boa semana, até!